Esse é mais um programa Saia Longa e hoje trazemos para você um assunto muito especial: disputa de egos. Quem nunca viveu isso? Você vive isso na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. E a Cristiane gravou uma externa maravilhosa para nós com uma lutadora. Vamos ver o que a Cristiane tem para nós. Olá, hoje eu estou aqui num lugar um tanto diferente. Eu estou na Academia Brasil, que é uma academia que ensina Taekwondo pelo mestre Kennedy. E nós estamos aqui para entrevistar uma mulher que luta Taekwondo. E vamos falar um pouco sobre disputa de egos, que é tanto falado e vivido no dia a dia. E nós vamos estar tendo um papo sobre isso. E vamos lá? Olá, meninas do Saia Longa, eu estou aqui com a Rose e com a filha dela, Ana Paula, e nós vamos falar hoje sobre disputa de egos. Ela é uma praticante do Taekwondo, nós vamos aproveitar esse momento, falar sobre isso e fazer uma reflexão sobre a tão falada disputa de egos. Então, Rose, é um prazer estar aqui com você, com a sua filha. Qual que é a filosofia do Taekwondo? Olá, o Taekwondo ele tem como base principal a disciplina e tem 5 princípios básicos, que é a cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e um espírito indomável. Uau! Muita coisa, né? Quando que você começou a praticar o Taekwondo e o que refletiu na sua vida dentro do tatame e fora do tatame? Eu comecei a praticar o Taekwondo em 2009. E eu sempre tive vontade, mas tinha um medo, porque eu achava que era um esporte violento. Então eu resolvi conhecer e apaixonei pelo esporte. E eu era muito estressada, tinha insônia, então eu venci essas coisas. E também tive uma melhora física, porque eu estava acima do peso. Então em 2, 3 meses eu perdi de 9 a 10 quilos. Então foi muito bom, né? Tanto é que você é uma mulher inteligente, né, Rose? Trouxe a sua filha. Você vê que a prática dela, embora ela ainda é pequena, você já vê na vida dela que reflete? Sim, porque aqui dentro ela é disciplinada. Se ela tiver um mau comportamento lá fora, eu posso chegar aqui e informar o mestre e ele dá uma disciplina para ela, como alguns exercícios a mais, coisas assim que incentiva ela a querer sempre melhorar. Ana Paula, você gosta de lutar? Gosto. Que coisa boa! Então eu costumo brincar com as minhas discípulas na igreja, né, que hoje as mulheres não estão buscando mais direitos iguais, elas estão buscando ser superiores, né? E isso eu vejo assim que é em todas as áreas da vida, a humanidade em geral, né? Eu creio que é uma herança desde o Éden, né? Ninguém quer estar abaixo, ninguém quer estar errado. Então Adão pecou, jogou a culpa na Eva, Eva jogou a culpa na serpente. Então a gente precisa sempre buscar em Cristo, né? Buscar se diminuir, porque o que o mundo ensina, né? O que é bonito é você se destacar, é você ser superior, às vezes até passar por cima dos outros para alcançar um objetivo. Então o que eu tenho de conselho é isso: amar o seu próximo como a ti mesmo, não desejar para o outro o que você não gostaria para você. E melhor do que ter razão é ser feliz, né? Conservar os relacionamentos, mesmo que você precise às vezes se calar. Que coisa boa, Rose. Foi muito bom estar aqui com você. Muito obrigada por essa entrevista. Viu, Ana Paula? Obrigada. Vamos dar um tchau lá no estúdio para as meninas. Um beijo e até a próxima. Esse é um assunto muito bom, disputa de egos, não é? E olha, nós vamos fazer esse programa aqui sem nenhuma disputa. Começando assim, né? As parceiras aqui estão dividindo uma câmera e cada uma de vocês tem uma para vocês, exclusivas. Então, quer dizer que a gente não é mais humilde, né, do que elas. Mas esse assunto é muito importante, porque nós temos visto isso direto nos lares, entre casais, nas igrejas.
A gente vê isso muito entre os líderes. Há muita competição. Eu acho que o erro vem lá de trás, quando fomos muito incentivados a competir desde a escola. E quando você usa o termo disputa, né, a gente sabe que realmente é uma luta, né, dentro da gente mesmo, porque nós que somos conhecedores da palavra de Deus, sabemos que o nosso modelo é Cristo, né, mas que a gente tem o lado, né, carnal, humano, e que a gente tem essa disputa mesmo dentro da gente, né. E algo interessante que eu vejo que é o narcisismo, né, essa história de ser narcisista. Como que nasceu? Nasceu de uma história de mitologia grega, né? Onde ele ia para o rio ver a sua beleza e contemplar o seu eu. E ali naquele rio ele morreu. E o que me lembra Morreu disso? porque foi dar um abraço nele. Exatamente, foi esse próprio abraço. Eu me amo. Eu me amo, eu sou linda. E hoje na tecnologia, aqueles que nos veem aí no programa Saia Longa, né? Nós vemos vários locais onde a gente vai, nos shoppings, nos parques, nas praças, sempre o selfie, sempre o eu, sempre o Instagram, o Facebook. Eu me vejo, eu próprio tenho que me policiar, que às vezes eu quero colocar alguma coisa, me expor, eu falo, opa, peraí, eu tenho que pensar antes de postar isso, porque várias pessoas vão ver. Então a gente tem que se alertar com esse eu, né? Com essa eloquência do eu posso. E a gente fica esperando as curtidas, né? Eu preciso de curtidas, né? E quando dá aquele tanto de curtidas, você fala, nossa, sou o máximo, né? Então, tive 1000 curtidas. Isso é um reforçamento para a pessoa colocar novamente outra foto, né? Outra exibição, né? Se exaltando. E eu até esqueci de apresentar. Essa aqui é a pastora Silvia, também é psicóloga. Sim. Está aqui para não deixar a gente devagar e ela trazer sempre um equilíbrio, né? um equilíbrio para nós nesse assunto tão importante. Sim, obrigada pelo convite, né? Quero contribuir, né, com o programa. Ô, Fabiana, continuando, você lembra daquela sua amiga? Porque você perdeu peso e está muito linda. Lembra da sua amiga que quando encontrou falou assim, ai, que ódio! Você conseguiu emagrecer e eu não. Eu não. Então, ela falou brincando, claro, mas é o que acontece, não é? Sim. A disputa entre as mulheres, a disputa entre o homem e a mulher, entre os filhos, né? Pastora Silvia, você sendo psicóloga, nos fala um pouquinho nos dê uma contribuição dentro do seu consultório, como tem sido trabalhar isso com as famílias? Então, surge muito casos, né, dessa forma, pessoas que às vezes têm dificuldade com a autoestima, né, a forma que ela se vê, e muitas vezes ela se vê aquém do que ela é realmente, né, isso causa conflitos, né, nas relações, no relacionamento conjugal, em família, né, e também tem dificuldades quando esse eu, esse self também é exaltado. Eu me vejo muito melhor do que os outros, né? Do que aqueles outros do meu convívio, na igreja, na relação de trabalho. Então, sempre vai haver essa dificuldade se não há um equilíbrio. Né? A palavra-chave é essa, né? Equilíbrio. Aquilo que eu penso, o equilíbrio seria aquilo que eu penso de mim, né? Aquilo que eu acho de mim, né? Então isso seria um equilíbrio. É, né? Como dizem provérbios, assim como imagina em sua alma, assim ela é. Exato. Então se eu me acho muito aquém, eu vou acabar tendo comportamentos me denegrindo, né? Mas se eu me acho muito além da Fabiana, eu vou querer passar por cima, né? Não respeitando, né, o espaço dela. Ontem a gente conversando, não sei se você se lembra, aí nós vimos contar de um rapaz que se acha tão bonito e arranjou uma namorada e né? Passeando no shopping. Quando eles terminaram o passeio, ele falou para a namorada mais ou menos assim, como você consegue lidar com isso? Aí ela falou, com isso o quê? Com
todas essas mulheres me olhando. É demais, Bom, não é? e na hora ela falou assim, realmente eu não consigo lidar, tchau. E terminou o namoro ali, né? Com certeza, porque ela não conseguiu narcisista de lidar. carteirinha, né? Na realidade, ela não tinha nem observado que as mulheres estavam olhando tanto para ele, mas quando ele falou isso, ela falou, não, com isso eu não consigo lidar. Não vou conseguir. Sabe, apóstolo, o que eu penso é que nessa evolução do século XXI também, nós temos nos deparado com a mulher que se acha muito melhor que o homem, né? Nós vimos aí que temos várias contribuições de coaching no mercado, onde trabalha o empoderamento da mulher, onde trabalha o seu potencial, o seu nível que tem que ser maior, trabalhando a sua potencialidade, evoluindo a sua potencialidade. E muitas vezes nessa briga de crescer, de querer crescer demais, o que a gente tem visto é que muitas mulheres, ou até mesmo homens, trabalham o coaching, crescem muito e os valores são distorcidos. E aí há uma inversão de valores sociais, onde nós temos que entender que nós mulheres, nós somos fracas. A palavra de Deus fala que o homem, ele é o cabeça, mas a mulher, ela é a auxiliadora. Cabe ao homem amar a mulher e a mulher respeitá-lo. Então, assim, vai contra a palavra de Deus quando a mulher se desprende demasiadamente e se esquece que ela precisa ser adjuntora, ou seja, estar ao lado, né? O que vocês acham disso? E vem aquele pensamento, né? Você não se preparou para estar do meu lado, né? E a pessoa se acha tão superior à outra e começa a ter esse tipo de pensamento, começa a verbalizar e diminuir o outro. Na realidade, eu não acho que a mulher é fraca. Você está perguntando o que nós achamos. Vamos colocar na frágil. Ela é mais frágil que o homem. E essa fragilidade é uma fragilidade física, porque a gente sabe que até para abrir uma garrafa de água, às vezes a gente não consegue. O homem faz muita falta para abrir garrafa, abrir vidro de palmito, ele faz muita falta. Brincadeira, gente. Então, a mulher, ela é mais frágil mesmo. Mas o que nós precisamos aprender, dentro de tudo, de todas essas coisas, é aprender um relacionamento cristão, um relacionamento melhor uns com os outros. Não importa se você é forte, se você é fraca, se você é bonito, se você não se acha tão bonito, né? Mas se relacionar bem, respeitar, observar as qualidades do outro, não é? Isso, a mulher ela é muito determinada naquilo que ela quer, né? E também muito dedicada, né? Quando ela decide fazer algo, né? Exato, e quando ela decide fazer algo, ela faz com intensidade, né? E deve haver também um equilíbrio nessa intensidade, né? Até porque nós entendemos que nós precisamos servir a Deus em primeiro lugar, mas servir a nossa família. Você que nos assiste ao programa, a gente sempre está incentivando em todas as nossas igrejas esse ano. Nós estamos fazendo o ano da família. Então, assim, onde nós que devemos olhar para essa geração, essa próxima geração que está vindo aí, observar essa próxima geração, estar atento ao que está acontecendo dentro do nosso lar, da nossa casa. Então, existe uma importância, né? Eu acho que até vamos dizer, igreja, Deus, família, igreja. Algo assim, o que vocês pensam sobre isso? Bom, eu acho que nessa batalha de egos, o que nós precisamos hoje trazer para a nossa conversa é essa necessidade de nós ensinarmos para os filhos e também vigiar a nós mesmos, para que a gente não entre nessa, sabe? Nós vimos aí a externa, que a Cristiane gravou com tanto carinho, e foi muito bonito. Aquela menina que luta, ela é uma pastora, e ela falou de uma forma tão maravilhosa sobre para que eu diminua e que o Senhor cresça em mim. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Nós temos consciência de que não somos ninguém sem o Senhor na nossa vida. Certeza. E é muito fácil nós acharmos que tudo dependeu de nós e que nós que fizemos. Às vezes, uma pessoa luta tanto para chegar num determinado patamar que ela sonhou e Deus ajudou tanto. E quando ela chega, ela esquece de Deus.
porque o ego se torna certeza. mais importante. Aquele amor exacerbado por si mesma, se achando, né, como diz, né, ela começa a se achar e ela começa então a diminuir os outros e também esquecer que Deus foi tão importante na sua vida. Com certeza. Não cabe Não, mais eu acho que viver, aquilo né? que você disse, Maria Tereza, das redes sociais, hoje é um perigo, né? Porque a pessoa vai se expondo, vai se exibindo, recebe curtidas e continua, né? Então, acho que a mulher cristã, ela tem que ter esse cuidado, Tomar esse cuidado, né? né? Tomar esse cuidado de não se expor tanto. E isso me preocupa ainda um pouco mais quando se refere a crianças, né? Porque ao mesmo tempo estão expondo os filhos, estão expondo as crianças, né? E essas crianças não estão preparadas para essa exposição, né? O que isso pode dar lá no futuro? Então você né? falou de redes sociais e eu lembrei das risco. séries de TV também, que os pais precisam acompanhar os filhos, porque as séries de adolescente É o padrão, né, que o está sendo padrão é a luta colocado. do ego. Então vence o que aqui é mais popular da escola, aqui se acha mais bonito e às vezes nem é. E até os próprios pais se policiarem, porque às vezes a gente coloca esse peso também sobre a criança. Olha, você tem que ser o melhor, né? Você tem que ser o primeiro. E começa também a exigir isso da criança e ela acha, verdade. né, que realmente ela é melhor que todo mundo, né? Que ela sabe mais do que todo mundo. Porque ela ouve isso. Então, assim, é algo que às vezes a gente quer que seja positivo na vida dos nossos filhos, né? Elogiando, engrandecendo eles, mas que pode se tornar algo patológico, né? Exato, porque assim, anos atrás, a criança ela não tinha incentivos, ela não tinha elogios como tem hoje. Aí as pessoas perguntam, o elogio estraga? Eu acho que não estraga. O elogio, ele precisa ser feito na hora certa, né, na forma correta, né, mas não estraga. Porém, essa necessidade de se mostrar, né? Hoje a gente vê na internet muitos vídeos de crianças e isso eu não vejo como positivo, porque ela aprende a se expor, né? E muitas vezes de forma sensual, né? Que é mais perigoso ainda. E se ela se expõe dessa forma, ela muitas vezes não tem a maldade, mas o adulto que vê tem uma maldade. Então isso é um perigo, eu acho que as mães devem tomar cuidado em relação a isso. Eu acho que é esse o olhar que eu tentei falar no bloco, na nossa conversa, né? Esse olhar familiar, essa comunicação entre as famílias, porque eu, por exemplo, assim, quero citar um exemplo meu em casa, eu procuro sempre perguntar, o que você está vendo? Posso ver com você? Com as minhas filhas, porque elas são adolescentes, estão em um processo, né, da passagem de adolescência para a passagem adulta. Então, assim, nós temos que tomar esse cuidado de estarmos atentas, de vendo o que está acontecendo ali, de maneira que a gente não permita que este ego também seja tão elevado, ou que aconteça o contrário. Exato. Que ela veja tantos vídeos, tantas coisas e fala, nossa, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou bonita, eu não tenho esse padrão de beleza que eu estou vendo nas minhas colegas. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado dos dois lados, né, nesse sentido. Manter esse equilíbrio, né, porque o saudável é isso, é esse equilíbrio. E sermos referencial, né, porque eu creio também que a criança se espelha, né, se vê o pai sempre... A mãe sempre falou, não, eu sou melhor, né? Eu posso. E aí acaba tendo uma reprodução de comportamento também, né? Com certeza. É porque também tem muita criança que se torna o rei da casa, ou a rainha, o todo-poderoso, o líder. Então os pais colocam aquela criança como o líder deles. A criança manda em tudo. Então, aquela criança vai crescer desse jeito, eu creio. E tem muitos adultos que só progridem, só vão para frente através de elogio. Até alguns pregadores, eles descem do púlpito esperando os elogios das pessoas. Eu acho que isso são adultos que não cresceram, sabe? Talvez. Com certeza. Não é mesmo? É verdade. Eu acho que essa mudança, sabe, apóstolo, lembro que isso que a senhora trouxe, né? Onde o filho manda no pai. Já é uma disputa de ego. O pai, às vezes, está tão
com a autoestima dele distorcida, e deixa o filho mandar mesmo. Meu filho sabe tudo, ele sabe tecnologia, eu não sei. Que às vezes muitos pais também, os filhos evoluíram rapidamente, tecnologicamente falando, né? E os pais às vezes não têm essa rapidez tecnológica. E aí se omitem, né? E não querem, e aí ficam para trás. Sim, sim. E ele vai ter problemas também nas relações sociais. Porque se ele domina em casa, ele vai querer dominar na sala de aula, né? Vai querer dominar nas relações de amizade. Então, ele vai ter dificuldades. E a gente precisa mesmo ensinar Jesus para essas crianças e para essas pessoas, porque Jesus é o maior modelo. É o padrão, né? É o padrão de tudo mesmo, porque enquanto ele veio para ser rei, ele se fez homem, foi humilhado, morreu por nós, amou quem não era amado por ninguém. E se tornou mesmo o nosso padrão, e nós precisamos passar isso para as pessoas. Certeza, né? E a gente passa com a própria vida, então não deixa de ser uma responsabilidade muito grande para nós também, para que a gente possa estar nos vigiando. Porque é nas mínimas coisas, né? É no dia a dia que a gente tem que avaliar a nossa alma, né? Eu brinco e falo assim, colocar a nossa alma no lugar. Né? Então, igual a gente começou aqui brincando, né? Isso, então, assim, é nas mínimas coisas que a gente precisa realmente se vigiar, se policiar, né? Estar atento a essa disputa de egos, né? E aceitar que eu tenho qualidades e tenho defeitos, né? Então, dessa forma, eu acho que a pessoa mantém, né, nesse... Existe algum caso, pastora, que você gostaria de compartilhar conosco, que foi difícil de tratar essa disputa de ego entre alguns membros da família, ou alguma coisa que você pudesse contribuir conosco, algum caso dentro do consultório? Só se for muito rapidinho também, porque a gente já está no final do programa, tá? Na verdade, assim, eu não gosto de trazer casos de consultório. Nem pode, Sim, mas às vezes a gente cita exemplos, né? Exemplos. Tá. Mas, assim, eu tenho mais casos de baixa autoestima, né? De pessoas que realmente não se vê, né? E eu digo assim, não se vê como Deus a vê, né? Então, é muito importante a gente colocar a alma no lugar, né, Fabiana? Né? E nos dar o devido valor, né? Nos ver como o Senhor nos vê. Eu acho que aí é a chave para a gente conseguir esse equilíbrio, se manter, né, dentro daquilo que o Senhor espera de nós. E o que nós podemos hoje, dentro dessa conversa, concluir, é que nós precisamos todos os dias chegar para o Senhor e agradecer pelo que Ele tem feito na nossa vida, pelo que Ele tem feito nós mesmas acreditar, e Ele que nos impulsiona, Ele que nos leva, e sem Ele nós não somos nada. Mas esse é o nosso papo de hoje. Eu creio que você foi abençoada, porque nós fomos também. Olha, um abração para você.